Olá pessoal, a ideia aqui é apresentar duas novas classes para leitura de arquivo texto e duas novas classes para escrita de arquivo texto, com a ideia de simplificar, né, os exemplos que a gente fez antes sobre o acesso a esse tipo de arquivo. Bom, para a escrita, né, de uma forma mais simplificada em arquivos texto, nós vamos ter duas novas classes, que é a File Writer e a Print Writer. Para leitura de dados, nós vamos ter outras duas classes, que são a File Reader e a Buffered Reader. Vamos fazer um exemplo de como a gente trabalha com essas duas classes. Para essa videoaula, nós vamos fazer algo um pouco mais profissional e onde a gente vai criar métodos, um método para a gente ler no arquivo e outro método para a gente escrever no arquivo. Vamos começar pelo método em que escreve. Para isso, dentro da classe principal, né, fora do main aqui, eu vou criar então um método em que ele vai ser privado. Eu só vou acessar aqui nesse próprio arquivo, então por isso que eu chamei privado. Como eu vou acessar esse método dentro de um método estático, esse método aqui também tem que ser estático. E esse método não vai ter retorno, então eu vou colocar a palavra void. O nome do método poderia ser qualquer um, eu vou chamar de escrever. E eu vou passar para esse método como parâmetro de entrada um array, então, de strings, que eu vou chamar de nomes. Como nós vamos estar manipulando arquivos, eu também vou ter que tratar as exceções aqui dentro. Então eu vou usar aquele mesmo throw IO exceptions. Exception. Aqui faltou um pequeno S, né? IO exceptions. Pronto, né? Então temos aí o nosso a estrutura do nosso método. OK? Bom, a gente pode inclusive já preparar a estrutura para leitura. A leitura vai ser muito parecida. Então nós vamos chegar aqui. Vai ser privado, vai ser estático, vai ser um void, que eu vou imprimir na tela, né? Eu não quero retornar nada. E vamos chamar de ler. Esse método, a princípio, eu não vou entrar com informação nenhuma nele. E também, como a gente vai manipular arquivos, eu vou colocar o throws IO exceptions. Bom, como é que a gente trabalha com isso, né? Vamos primeiro trabalhar com o escrever. O escrever, eu vou fazer algo diferente também. Eu vou criar um file, que eu vou chamar de arquivo. Vou dar igual um new. E vamos criar aqui, né, aquele mesmo diretório que a gente estava usando. Então, dentro do drive C, dentro de curso, dentro de testes. Né? Então, se você não tem esse caminho, você tem que criar ele aí no seu computador. Né? E vamos chamar isso aqui de listagem. .txt. Bom, ponto e vírgula. Então, aqui nós temos um objeto chamado arquivo que vai referenciar a este arquivo aqui dentro desses diretórios aqui, né? A gente pode, inclusive, exercitar um pouco aqui e verificar se esse arquivo existe, né? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, se esse arquivo exists, então vamos fazer assim, ó, se ele não existe, a gente vai criar ele. Então eu vou pegar um arquivo, ponto, create new file. Olha que interessante. Ok, feito isso, nós vamos ter o arquivo ali, né, físico na nossa máquina. A gente vai poder conseguir escrever nele. E o arquivo, o objeto file, né, ele, do tipo file, a gente não consegue escrever nele. Agora a gente vai começar a usar então as nossas classes para a gente conseguir escrever nele.
Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instanciar um objeto do tipo FileWriter. E a gente pode chamar ele de FileWriter mesmo, só que no minúsculo, né? Para indicar que é um objeto igual a new FileWriter. Aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, com esses dois parâmetros aqui, ó. A gente pode falar que a gente vai manipular o file, que no caso aqui é o arquivo, né? E aqui eu vou colocar um falso. Significa que a cada execução eu vou limpar o arquivo, né? Eu não vou reaproveitar o arquivo. Poderia ser feito também, é só colocar o true aqui, né? Para a gente fazer um append em vez de fazer uma inserção do zero, né? Bom, criado esse FileWriter, agora é muito fácil, é só a gente usar o PrintWriter, que é o outro objeto novo que a gente vai aprender. Vou colocar o mesmo nome, só que em minúsculo, né? PrintWriter, começando com minúsculo. E para a gente instanciar um objeto desse, a gente passa como parâmetro o FileWriter. Simples assim. Com esse objeto PrintWriter, eu já vou conseguir, né, trabalhar em cima desse arquivo. E a forma de trabalhar em cima dele é muito fácil. Por quê? Porque esse PrintWriter, ele nos dá um método muito parecido lá com system.out.println, em que a gente tem, por exemplo, o método print, onde a gente vai printar alguma coisa e não vai pular de linha. A gente pode usar o printf para a gente inserir uma linha, né, formatada, ou a gente pode usar o println, que já insere alguma coisa e quebra a linha automaticamente, né? O significado desse ln aqui é uma new line, né? E aqui a gente pode inserir alguma coisa aqui, por exemplo, teste, né? Feito isso, ao final a gente pode e deve fazer duas ações. Primeiro, dar um comando flush e dar um comando close. Isso aqui garante que tudo que tem que ser escrito vai ser escrito, né? Então, eu garanto que todos os comandos aqui println tenham sido escritos. E ao final a gente fecha avisando ao sistema operacional que a gente não está trabalhando mais, né, nesse arquivo. Bom, o que a gente pode fazer de diferente aqui? Como parâmetro de entrada, eu passei uma string de nomes. Então, eu quero armazenar essa string de nomes. Como é que eu faço para armazenar essa string de nomes? E não uma string só. Eu vou trabalhar aqui com um laço de repetição. Eu vou fazer um for. Vou criar uma variável i aqui para controlar esse for, né, que vai começar da posição 0, enquanto i for menor do que nomes.length, né, o comprimento. Então, enquanto ele for menor do que o comprimento, eu vou varrer esse vetor, sempre acrescentando, né, incrementando a variável i em 1. Bom, aqui em vez de imprimir o valor testes, né, um valor fixo, eu vou pegar o vetor na posição i e vou imprimir o que tiver nessa posição. Então, se tiver lá 20 nomes, eu vou conseguir inserir 20 nomes. Pronto, né, acabei de criar o meu método de escrever no arquivo. Como é que eu usaria esse método? Esse método ele não é executado, né, até o momento que você chamar ele. Então você poderia, aqui no main, por exemplo, né, poderia chamar esse método escrever, passando aqui um vetor, né, de, por exemplo, alunos. Esse vetor de alunos ainda não existe, então a gente poderia criar aqui, ó, um alunos. Vamos falar que é um vetor colocando colchete. E a gente pode entrar com nomes fixos aqui, né? Então, a gente pode colocar aqui a Maria, a Joana e o Bob. Bom, temos 3 nomes nesse vetor, a gente vai conseguir escrever nesse arquivo. Olha que interessante. Bom, e como é que seria a leitura? A leitura também é muito parecido, né? A leitura a gente poderia, por exemplo, seguir a mesma estrutura, né? Criar um file, perguntar se o file existe. Então, inclusive, vou copiar essas linhas aqui, ó, e vou colar lá dentro do ler. Só que agora a lógica vai ser um pouco diferente. Eu vou procurar pelo arquivo. Se ele não existir,
eu vou tomar duas ações. Eu vou abrir uma chave, como são duas ações, né, eu tenho que colocar uma chave. Eu não vou criar o arquivo. Eu vou dar uma mensagem, né, eu vou falar assim, arquivo não existe. Não existe. E vou dar um return, ou seja, eu vou sair do método sem executar o restante que tiver aqui para baixo. Olha que interessante. Vamos alinhar aqui, né? Alinhar o nosso código. Ok. Beleza. Caso o arquivo exista, eu não vou entrar nesse if, né? Então eu vou continuar as linhas aqui embaixo. Eu posso começar a pensar, a trabalhar com esses dois objetos que eu falei aqui. Ó. Eu vou ter o file reader e o buffer reader. Né? Então, de forma muito parecida com escrever, ó, eu vou criar um file reader. Podemos dar o mesmo nome aqui, ó, só que em minúsculo, né, para diferenciar o tipo do objeto. Vamos dar um new file reader. Nesse caso, o que eu vou passar como parâmetro? O arquivo. Né? Então, beleza. Feito isso, eu já tenho esse objeto para eu trabalhar diretamente, né, com um arquivo. Mas aquela mesma questão, eu vou precisar agora do buffer reader, né, para eu poder escrever, ler mais de um caractere, ou ler mais de uma palavra, né? E vamos chamar esse aqui de buffer, para ficar menor, né? Igual new buffer reader, ok? O que a gente tem que passar para ele? Um file reader. Pronto. Feito isso, né, esse buffer, ele me dá algumas coisas interessantes. Então, eu vou seguir a mesma lógica que eu tinha seguido na videoaula anterior. Eu tinha criado uma variável S, né? Nesse caso, eu vou criar uma variável com um nome um pouco mais sugestivo, que vai ser a linha, né? Que representa a linha do arquivo. E aqui, para variar, eu não vou usar um do while, eu vou usar um while. E dentro desse while, eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou criar uma execução aqui dentro da condição. Vou fazer assim, ó, a linha é igual ao buffered, ponto, read line. Eu li, então eu peguei esse comando aqui, ó, eu joguei no line. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um conteúdo dentro da variável line. E esse conteúdo, eu vou fazer assim, ó, enquanto isso aqui for diferente de nulo. Olha que interessante. Eu vou ficar rodando aqui. Aqui eu teria que ter um parêntese para indicar justamente, né, quem que vai ser executado primeiro. Então aqui, ó, eu vou executar esse comando, né, que está dentro do parênteses, tem a precedência maior, né, o que está dentro do parênteses. Então o resultado vai estar dentro de linha e essa linha eu vou, né, perguntar, é diferente de nulo? Então eu vou imprimir essa linha. Ao final, da mesma forma, a gente pode fechar, né? A gente pode chegar aqui e dar um file reader close e um buffer close. Me atrapalhei um pouco aqui com os parênteses. Ok. Pronto. Então eu posso chegar aqui ao final, ó, e chamar o método ler o arquivo. Olha que interessante. Nesse caso eu não preciso passar parâmetro nenhum, né? Porque eu já passei fixo o caminho aqui, então ele já sabe de que é. Então eu vou rodar a aplicação. Vejam que eu tinha um vetor, eu escrevi esse vetor no arquivo e depois busquei esse vetor. O que a gente pode fazer, né, é ir lá no Windows Explorer e tentar achar, né, esse caminho aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá naquele caminho, curso / testes / listagem, ó. Vou dar 2 cliques e a gente tem exatamente os nomes. Se eu colocar o problema, olha o que eu vou fazer. Vamos fazer algumas mudanças apenas para a gente, né, entender um pouco mais, né, conferir se está funcionando. Então eu voltei para o NetBeans. Do NetBeans eu vou mudar aquele parâmetro de criar um novo arquivo, ó, eu vou colocar como true. Então, ou seja, eu vou inserir, né, novas coisas no arquivo sem apagar o que já existe. Então eu vou aqui no main e vou mudar esse vetor. Então vamos chegar aqui no main
E vamos colocar outros nomes aqui. Eu vou colocar Ana, colocar Fernando e vou colocar Tião. Olha só. Então a ideia é executar, né? Abrir aquele arquivo, inserir mais essas 3 coisas e ler os 6 nomes lá. Vamos ver se funcionou dessa forma. Olha, quando eu li o arquivo, ó, eu tenho 6 nomes. Se a gente abrir, né, aquele bloco de notas, ele estava aberto, eu vou fechar, né, para recarregar e vou abrir novamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu vir aqui no Internet Explorer. Vou clicar em listagem. E reparem que manteve os 3 nomes e colocamos mais 3 nomes. Ok? Então, vamos voltar para o NetBeans. Para essa videoaula, né? Era isso que eu queria demonstrar para vocês. Então, né, criamos 2 métodos aqui que podem ser reaproveitados. A gente pode passar como parâmetro o nome do arquivo aqui, ó, né, e criar quantos arquivos a gente queira, né, apenas mudando o nome. Ficaria interessante também. Bom, eu vou finalizando essa aula por aqui. Espero, né, que vocês estejam avançando, né, nessa ideia de aprender a programar com a linguagem Java. Um abraço.